Cheguei, meus irmãos. Muito bom estar de volta. Estar de volta com meus irmãos. A gente fica pensando, né? O que a gente diz quando a gente volta? Eu aprendi agora. Cheguei, Brasil. Muito bom, meus irmãos, ter tido esse tempo, dias de descanso e poder estar de volta com meus irmãos. É uma alegria podermos estar juntos para mais um ano, com a graça de Deus e permissão dele, se Deus quiser, podermos estar juntos crescendo na graça de Cristo Jesus. Amém? Já começou o ano e já está quase terminando o mês. Então, fique atento que 2026 já está bem aí, viu? Rápido passa. Mas que bom que temos a palavra de Deus, né? Para poder estarmos nos alimentando com ela, sendo de fato instruídos, direcionados por ela, para vivermos cada dia, cada período da nossa vida. E a vida, ela traz muitas situações. E o apóstolo Paulo, ele traz uma epístola muito rica dentro dos aspectos da fé cristã, que é a epístola aos Romanos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na epístola aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Essa carta ela foi escrita ali por volta do ano 57, 58, depois de Cristo, e ela tem o propósito de explicar o poder de Deus para a salvação, mostrando como judeus e gentios agora podem viver debaixo da nova aliança como um só povo. E no capítulo 12 aqui, Paulo começa, depois de ter instruído muito sobre a salvação, por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo e vários aspectos que envolvem a condição do ser humano, o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Agora, no capítulo 12, ele vai entrar em ensinos práticos para a vida cristã. E ele inicia essa sessão aqui como quem quer responder uma pergunta: como devemos então viver como alguém que foi salvos pela graça de Deus? Capítulo 12, então, ele inicia uma parte prática. E ele vai dar muitas instruções. E aqui, se você pega ali, a partir do versículo 9, ele dá assim várias instruções num espaço de um texto curto. E ele chega no versículo 12, eu quero pegar esse versículo 12, dentro dessa perícope aqui, do versículo 9 até o versículo 21, com vários aspectos práticos. Ele traz o versículo 12, e eu penso que aqui nós temos 3 instruções breves dentro de um versículo só, fácil de decorar, mas importantíssimos para a nossa vida, porque, como eu disse, a vida ela tem seus desafios e vários momentos, e nos mais diversos momentos da vida, nós podemos olhar para cá, para esse versículo, e ver que essas instruções sendo como pilares para nós enfrentarmos as situações diversas da vida cristã. Então eu quero ler com você Romanos 12, 12, e pegar esses 3 aspectos aqui para nós trabalharmos hoje, tá bom? Então diz assim, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Curto, não é? Mas rico. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. 3 coisas para nós sermos desafiados pela palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer muito ao Senhor por sua palavra, santa, viva, eficaz, penetrante. Toda ela, ó Pai, é inspirada pelo Senhor. E nós estamos aqui diante desse pequeno texto, pequeno trecho da sua palavra, mas de uma riqueza tão grande. Senhor, como nós precisamos nos alegrarmos na esperança, ser pacientes, Senhor, nas tribulações, e perseverantes, Senhor, na oração.
que o Senhor fale conosco, desafiando o nosso coração nesta noite. Eu não sei, Senhor, como cada um chega aqui nessa noite, mas em qualquer situação que nós estivermos, que o Senhor esteja falando conosco, por meio da sua santa palavra, nos fortalecendo e nos desafiando o coração, por meio dela. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus irmãos, aqui nesse contexto imediato desse versículo 12, nós vemos, como eu disse, Paulo fazendo várias exortações, dentro do aspecto, início do aspecto prático dessa carta. E este versículo aqui em especial, ele nos desafia a uma firmeza na fé, uma firmeza na vida cristã, em três aspectos. No aspecto da alegria, da paciência e da perseverança. Paulo aqui, ele está nos desafiando a uma atitude de constância diante das pressões da vida, porque ser cristão implica nisso, que nós teremos adversidades, lutas, e os cristãos de Roma, aqui no primeiro século, estavam passando por isso, por desafios na vida cristã, por terem colocado sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos que manter essa atitude de firmeza na fé em Cristo Jesus, nos lançando mão desses três aspectos aqui tão riquíssimos desse versículo 12, para enfrentarmos as pressões da vida, ancorados na fé em Cristo Jesus, firmes na esperança que nós temos em Cristo Jesus e lançando mão desse meio de graça tão precioso que é a oração. Então, diante disso, nós vamos abordar nessa noite, nessa perspectiva de que a vida cristã, ela deve ter esses aspectos da alegria, da paciência e da perseverança. E aí, como nós podemos viver então, de forma prática, nesses três aspectos da vida cristã? É isso que nós vamos tentar ver aqui nesta noite, baseado neste versículo. Primeiro que Paulo fala aqui nesse versículo 2 é: regozijai-vos na esperança. A expressão traduzida aqui por regozijai-vos, na verdade, é alegria. Alegria. Regozijar-se é alegrar-se. Isso implica numa alegria interior. E interessante, né? Paulo falar sobre alegria dentro desse contexto da pressão que os cristãos estavam vivendo. E na vida, irmãos, nós temos muitos desafios. Mas é importante ter uma postura de alegria, mas entendendo que a alegria, ela é um aspecto de fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, no ano passado, lembra? Nós estudamos cada aspecto que envolve o fruto do Espírito, e a alegria é um deles. É o fruto, né? Não são os frutos, é o fruto, mas dentro dos aspectos do fruto do Espírito, um deles é a alegria. E tantas coisas vêm querer roubar nossa alegria, não é verdade? No nosso viver diário. Mas entendendo que a alegria, dentro da palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, regozijai-vos na esperança, é essa alegria interior que não depende das circunstâncias externas. É uma alegria interior que é fruto do Espírito, e no Espírito Santo de Deus nós podemos encontrar essa alegria. Muito obrigado, irmão Toninho. E agora, alegrai-vos em quê? Regozijai-vos em quê? Regozijai-vos na esperança. E aí a expressão esperança aqui, ela não é uma espera vaga. Não é como quem está numa parada de ônibus, esperando um ônibus, sem saber se ele vai chegar ou não. Não é uma espera passiva. A palavra aqui, que ele diz regozijai-vos na esperança, ela não é um desejo incerto, uma espera incerta, mas uma expectativa segura. A ideia de esperança aqui, de regozijai-vos na esperança, é de uma expectativa segura, baseada nas promessas de Deus. Nós já sabemos tudo que Jesus Cristo fez por nós, por meio do seu sacrifício redentor e remidor. Cada um que está aqui nessa noite é porque, e creu em Jesus Cristo, é porque tem essa certeza de que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, em tudo que Jesus realizou naquela cruz. A sua obra redentora. E aí, no capítulo 5 de Romanos, se você folhear só um pouquinho antes, capítulo 5, Paulo fala sobre um aspecto importante da salvação, que é a justificação.
e que nós fomos justificados mediante a fé, e agora nós temos paz com Deus. O relacionamento com Deus foi estabelecido por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que diz o versículo 1. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Igualmente, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E olha o que ele vai dizer sobre essa esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. As tribulações da vida, elas vêm, e nós vamos falar sobre elas aqui, mas independente dos aspectos externos da vida, nós podemos ter esperança, ou nos alegrarmos nessa esperança, não somente de que Cristo nos salvou, mas de que Ele também prometeu que um dia vai voltar para nos buscar. E aí, tudo que nós vivemos aqui, de preocupações, de tribulações, de adversidades na vida, vai passar. Por isso que Paulo diz que ele chama de tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, é porque ela é temporal. Um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E aí, quando Ele vier nos buscar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa esperança que nos alegra. Por isso Paulo diz que é possível nós estarmos alegres nesta esperança. Então, meus irmãos, nós temos essa expectativa, mas uma expectativa segura, assegurada por Deus por meio da sua palavra, por meio da promessa do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, no versículo 1, credes em Deus, crede também em mim. E a partir do versículo 2 ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejai vós. Ele prometeu aos seus discípulos, e promete para nós, de que Ele um dia voltará para nos buscar, para onde quer que Ele esteja, nós também estejamos com Ele. E aí nós podemos nos alegrar nessa esperança, mesmo em meio aos desafios da vida. E aí essa construção verbal aqui, de alegrar-se na esperança, ela sugere uma ação contínua. Alegria não circunstancial, como eu disse, mas permanente, sustentada pela certeza da glória futura. No capítulo 8 dessa epístola aos Romanos, no versículo 18, você pode acompanhar comigo, Romanos 8, 18. Olha o que Paulo diz nesse versículo. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para mim eu tenho por certo. É uma certeza segura. Então, Paulo diz que ele tem por certo de que os sofrimentos desse tempo presente, as tribulações, as adversidades que nós passamos aqui, elas não podem nem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso podemos nos alegrar na esperança. Amém? Ele segue dentro desse versículo, também dizendo sobre a paciência na tribulação. Ele diz: sede pacientes na tribulação. E agora ele entra num outro aspecto, no aspecto da paciência. E a paciência, ela indica uma perseverança, uma resistência ativa quando estamos sob pressão. Paulo está falando dentro desse contexto de pressões dentro da vida cristã, e quando ele fala de paciência, é uma resistência ativa, é uma perseverança em meio às pressões externas que as tribulações podem gerar na vida do cristão. Paciência, curiosidade, ou curiosamente, é um outro aspecto do fruto do Espírito. Longanimidade,
essa expressão pacientes, e paciência não é algo fácil, né? É bem desafiador ser paciente. Mas a ideia aqui do apóstolo Paulo é que no meio das tribulações, nós podemos ter paciência e descansar em Deus. Quando ele fala na expressão tribulação, refere não somente, irmãos, a uma dificuldade simples na vida. Tem gente que passa por situações na vida que não são tão gritantes e diz, a coisa está pesada. Não, Paulo não é disso que Paulo está se referindo com a expressão tribulação aqui. Ele está falando de uma dificuldade intensa. Como aquelas que os cristãos do primeiro século estavam enfrentando, de perseguição, de oposição. Paulo, então, ele chama os crentes a suportar pacientemente as tribulações. Por quê? Porque a vida do crente, ela está nas mãos do Deus soberano, que conhece todas as coisas, não somente nossa vida, como o que nós passamos. E Ele controla tudo. Dê uma olhada panorâmica na vida de José. Nós lembramos de José já no estágio assim, de segunda pessoa do Egito ali, mas nós esquecemos de tudo que José viveu. Mas tudo que José viveu, lá na frente, quando ele está com seus irmãos, ele declara que tudo aquilo fazia parte de um propósito soberano de Deus. E ele só entende isso olhando para trás. Talvez nos momentos em que ele estava naquela cisterna, ou no momento em que ele estava preso, talvez ele não tivesse uma visão clara, mas ele tinha uma convicção, uma certeza. Deus estava com ele. As coisas que José fazia, era sempre pensando num Deus que via tudo que ele fazia. Lembra? Quando a mulher de Potifar vai querer investir contra ele, tentando, o que ele diz? Eu não poderia fazer isso contra Deus. O olhar de José, aonde ele estava em Deus. Quando ele estava preso, ele queria fazer tudo ali bem feito para a glória de Deus. José tinha a perspectiva de Deus com ele em mente. E lá na frente, ele pode olhar para trás e ver a boa e soberana mão de Deus cumprindo seus propósitos através da vida dele. Mas sabe, precisa ter paciência. E aqui a expressão paciência, também assim como esperança, não é uma coisa passiva. É algo ativo, é uma perseverança, com essa certeza de que Deus está conosco, de que o governador de toda a terra está conosco e sustenta todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Então podemos ter essa paciência na tribulação. Paulo chama os crentes então a suportar as provações com firmeza, lembrando que elas produzem perseverança. Lembra o que nós lemos nos versículos 3 e 4 do capítulo 5? É por meio das tribulações que nós começamos a perseverar cada vez mais na fé. Mas Jesus não enganou os seus seguidores. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, João 16, 33, ele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Tenha uma paciência no meio das tribulações, porque Deus contempla todas as coisas e a nossa vida e sabe as tribulações que nós passamos. E o mais importante no meio de uma tribulação é se você tem Jesus com você. Como eu disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo então diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E o apóstolo Paulo passou por coisas que nenhum de nós passamos. Mas de fato, cada um tem as suas tribulações. E cada um sabe quando está passando por um momento pesado na vida de tribulação. E quando estivermos em meio à tribulação, nós devemos ser pacientes. Pacientes, não de uma forma, como eu disse, passiva, mas com uma fé ativa, confiante na pessoa de Deus. Então, nós devemos encarar os desafios que temos pela frente nesse ano
com essa perspectiva de que Deus está conosco. E não somente Ele está conosco, mas está no controle de todas as coisas. Amém? Então, quando defrontados com problemas, nós podemos lembrar, isso é temporário. E a minha esperança, ela está em algo que é eterno. A vida eterna com Deus, através do que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. E aí, ele encerra esse versículo 3, e eu passei a folha, foi para trás de novo da outra, com um outro aspecto, um outro pilar aqui, que é o aspecto da perseverança na oração. Na oração, perseverantes. E aí a expressão perseverança aqui, ela implica, irmãos, numa dedicação constante. A ideia da palavra, dentro do seu contexto original, é como um dever que é indispensável. Quando ele fala da oração como um aspecto de que deve ser algo que deve ser com perseverança. Essa expressão perseverança implica um empenho. E, de fato, irmãos, muitas vezes nós não estamos com vontade de orar. Muitas vezes nós amanhecemos e não estamos assim com aquela disposição, muitas vezes, para orar. Mas sabe, quando nós vemos esse aspecto da oração, Paulo falando sobre ela, ele fala de perseverança, é com a ideia de que nós devemos orar, mesmo quando não estivermos com vontade de orar. É de orar, mesmo quando nós não estivermos dispostos. A oração ela é essencial na vida cristã, é o fôlego da vida cristã. Sem ela, nós vamos enfraquecendo espiritualmente. E ele fala da oração como algo que deve ser com perseverança, que é essa dedicação constante. E a oração aqui, irmãos, ela não é um ritual. Ela é uma ideia de comunhão. É de que mesmo quando o nosso espírito não estiver assim, ávido por orar, ainda assim devemos orar, e orando nós vamos estar ávidos a orar mais. É orando que a gente começa a ter vontade de orar mais. E pensando na oração, irmãos, não só, como eu disse, nesse aspecto ritual, de algo para você marcar um X ali, dizendo, hoje eu orei, mas como algo que nós temos o privilégio de ter essa relação com Deus, falar com Deus. E aí, como eu disse, se podemos estar tranquilos e pacientes na tribulação, porque Deus está no controle de todas as coisas, esse Deus soberano e grandioso se relaciona conosco. Nós, ainda pecadores. Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos deu esse livre acesso, nos faz com que agora nós possamos nos achegar a Deus e desenvolver esse relacionamento com Deus, e muitas vezes usamos tão pouco. E hoje nós estamos aqui num culto de oração. Mas não devemos, irmãos, pensar que oração é para ser algo de um dia por semana. Nunca pensar isso. Oração é algo diário. Por isso, na oração devemos ser perseverantes. Não só em momentos difíceis. Porque muita gente só lembra da oração nos momentos de dificuldade. Por isso eu digo da importância de mudar a perspectiva de oração para uma ideia de relacionamento mesmo. Porque quando nós queremos nos relacionar com Deus, isso vai ser independente das circunstâncias, se estão boas ou não. Se estamos num momento de tranquilidade, de alegria, vamos orar e vamos agradecer. Se estamos num momento de tribulação, de dificuldade, nós vamos orar para pedir a Deus que nos ajude no meio daquela adversidade. Qualquer que seja o momento, devemos estar em comunhão com Deus por meio da oração. Mas muitas vezes nós vamos deixando de lado. Não somos perseverantes na oração. E aí, nós vamos enfraquecendo espiritualmente. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, lá no versículo 18, ele fala da oração como um aspecto da vida cristã, dentro daquele contexto da armadura do crente. Ele fala que nós devemos orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E aí ele fala de orando em todo É o aspecto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem
cessar. É o que Deus, é o que Jesus nos desafia lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, ele vai nos trazer uma parábola, e Lucas diz o porquê da parábola, qual é o propósito disso. Lucas 18, versículo 1, diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola. Sobre o que vai ser a parábola? É sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você já parou para pensar que ele vai contar essa parábola aqui do juiz Iníquo, né? Aquela viúva que chega ao juiz sempre, ele vai atender o pedido da viúva. Ele conta essa parábola e Lucas nos dá aqui de graça, inspirado por Deus, o porquê Jesus ensina essa parábola. É sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu penso que é porque Jesus sabe que nós facilmente esmorecemos nessa questão da oração. Nós temos uma facilidade de esmorecermos, mesmo sendo tão carente dela. Nós carecemos de orar, não porque Deus precisa da nossa oração, não porque Deus depende da nossa oração, não. Quem precisa da oração somos nós. Quem depende da oração somos nós. Interessante. E a oração, orar a um Deus soberano que conhece todas as coisas, onde a palavra nem chegou à boca e ele já sabe todas, não é para informar Deus de nada. Deus não precisa ser informado das coisas. Ele sabe tudo. Não é para comunicar a Deus. Como um Deus que, Senhor, parece que o Senhor não está vendo, o Senhor não está sabendo, mas eu vou orar aqui para informar o Senhor do que eu estou passando. Não é isso. Não é sobre isso a oração. É um relacionamento. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus está no Sermão do Monte ali, versículo 5, dentro daqueles vários ensinamentos do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, de Mateus, ele vai falar algumas vezes sobre o aspecto da oração. E chega no versículo 5, ele diz: e quando orardes? Entende que ele pressupõe que o cristão é alguém que vai orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Agora, se ele já sabe, se não é para informar, se não é para comunicar a Deus das minhas necessidades, para quê? Jesus diz, é para orar ao Pai. É para ter um relacionamento com o nosso Deus e Pai, que nos tornou filhos por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E nos dá o privilégio de termos esse relacionamento com Ele. Então a oração, nós devemos perseverar na oração para usufruirmos desse relacionamento onde Deus quer nos ver em secreto com Ele. Onde Deus quer nos ver orando. E eu acho muito interessante essa expressão aqui que Jesus usa. Quando Ele diz, orarás a teu Pai que está em secreto. E o curioso é que não é o teu Pai que te ouve em secreto. Já observou isso?
não é o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É o teu pai que te vê. Porque mais do que ouvir os filhos dele orando, ele já sabe tudo. Ele já conhece tudo. Ele sabe das nossas necessidades antes de nós pedirmos, é o que o texto diz. Jesus nos fala. É que ele quer nos ver numa atitude de oração, de relacionamento, como filhos que se achegam a um pai, para usufruir do relacionamento com ele. Então, diante disso, meus irmãos, devemos ter nosso momento diário de oração. E fazer isso como quem usufrui desse privilégio. Então, 3 coisas. Alegria na esperança, ou seja, ancore sua vida nas promessas de Deus, na esperança que nós temos por meio de tudo que Jesus Cristo fez por nós na cruz e nos prometeu que voltará para nos buscar, para usufruirmos plenamente de tudo que Ele preparou para nós. Paciência na tribulação. Enfrente as dificuldades, as tribulações com coragem, com paciência, mas com fé. Deus está conosco. E Deus que é conosco é o Deus que controla todas as coisas. E persevere na oração. Ou seja, mantenha uma vida de comunhão constante com o nosso Pai. Pois esse privilégio Jesus Cristo nos deu de termos esse relacionamento com Deus, um relacionamento de filhos com o nosso Pai. Amém? Curto, breve, mas essencial para a nossa vida. Curva sua cabeça. Vamos orar. Mas eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas peça a Deus para que a alegria do Espírito esteja presente na sua vida, por conta dessa esperança que nós temos. Peça a Ele que lhe dê paciência nessa situação que você tem vivido, ou que você venha a enfrentar de tribulação. Peça a Ele a graça e a força para perseverar na oração em todos os momentos da vida, não só nos momentos de dificuldade, mas que você usufrua desse relacionamento de comunhão constante com o Pai. Fale com Deus. Veja o que tem faltado. Será que tem faltado alegria? Será que tem faltado paciência no meio das tribulações e adversidades? Será que tem faltado perseverança na oração? Que Deus nos dê a graça de termos isso em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Santa, viva, eficaz, penetrante, Senhor. E, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor como filhos que se achegam ao Senhor como Pai. Agradecidos por tudo que o Senhor já nos deu, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa viva esperança, conforme a sua palavra nos diz que é uma viva esperança. Que nós possamos estar nos alegrando nessa viva esperança, ó Pai, para enfrentar os desafios da vida que estamos vivendo ou os que virão pela frente. Senhor, nos ajude a termos paciência nas tribulações, certos de que o Senhor é um Deus que está conosco, que controla todas as coisas, como Deus soberano que o Senhor é. Que nós também, ó Pai, sejamos perseverantes na oração, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a usufruirmos desse relacionamento, desse privilégio que temos de nos relacionarmos com o Senhor como um Pai. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes fraquejamos. E a tristeza, às vezes, toma conta do nosso ser em momentos de adversidade. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, no meio das tribulações, faltamos com a paciência, com a longanimidade que é fruto do Espírito Santo do Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes fraquejamos na perseverança na oração. Mas que o Senhor nos ajude, que esse versículo crave em nosso coração e que nós possamos enfrentar as adversidades e as lutas da vida, alegres nessa esperança que temos em Cristo, pacientes no meio das tribulações, certos que o Senhor está conosco e controla tudo. E também que nós possamos perseverar na oração dia após dia. Nos ajude, para a glória do Senhor, que nós lhe pedimos isso. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. E amém, meus irmãos?